Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Tempo de Qualidade Cast. É claro, antes de darmos início a mais um episódio para transbordar aquilo que Deus acendeu no nosso coração para esse episódio, quero agradecer a Academia Made in, que é patrocinadora oficial e que investe na mensagem do reino para que ela chegue até você. Hoje é com muita honra que eu recebo essa amada aqui, que ela já transbordou na minha vida em uma conferência profética. O abraço dela me fez sentir o amor de mãe e essa identidade feminina, né, que está tão distorcida na atualidade. Então é sobre esse assunto, sobre o livro maravilhoso dela e é com certeza, claro, o posicionamento dela dentre todas as áreas que nós vamos trazer aqui para vocês hoje e como se deve viver, né, cada área da nossa vida, sendo mulher, mãe, intercessora, pastora, aquilo que Deus chamou e convidou você para viver como mulher, que é uma dádiva de Deus. Seja muito bem-vinda, querida! Olá, Pamela, que alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Eu também tive o prazer de te conhecer, né, e ser abraçada por você naquela escola profética. Então, eu sou Genoveva Araújo, né, para quem não me conhece. Eu sou Genoveva Araújo, estou nessa cidade, em Foz do Iguaçu, já há muitos anos. Vou revelar aqui a minha idade, quase a minha idade. Eu já estou em Foz do Iguaçu há 47 anos. Uau. Eu sou casada com o homem mais lindo do meu universo. Justo. O homem mais lindo do meu universo, que se chama Josué dos Santos Araújo. E estou casada há 30 anos com este homem que escolhi, né, para ser o sacerdote sobre a minha vida. Com ele eu tive o privilégio de gerar 3 filhos, né? E hoje já estou aí com os meus filhos adultos, 2 deles casados. Então já tenho 2 noras e esse assunto que você quer tratar hoje é um assunto que atrai o meu coração, é um assunto que eu gosto de falar muito, que é a respeito da nossa identidade como mulher. Então é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite e espero que todos aqueles que nos assistirem possam ser edificados com isso que vamos compartilhar. Eu acredito que sim. Tem me acendido essa proposta de trazer esse tema aqui pela distorção da atualidade. As mulheres perdendo a feminilidade, perdendo o senso do quão rico é ser mãe, né? Tendo uma distorção de tudo. Das fases que a mulher precisa viver, né? Ser uma adolescente, ser mulher, ser esposa, invertendo também os papéis, né? E invalidando aquilo que é o mais incrível que nós temos de diferencial entre os homens, que também é ser mãe, fazer conexão com o céu e a terra, né? Pastor, então começa um pouquinho da sua história, lá da sua identidade como filha, né? Em relação à sua mãe, aquilo que você já me deu um spoiler lá na escola profética, né? Vamos abrir um pouquinho como começou a sua caminhada, você ser humano. Então, eu sou fruto de uma mulher guerreira, né? Tenho 55 anos de idade, então a minha mãe, quando me gerou, eu venho de uma família de 6 filhos, então imagina a filha mais nova de uma família grande, né? Consideravelmente grande, ainda mais para os tempos de hoje. Há 55 anos atrás, uma mulher ter 6 filhos era normal. Super comum. Né? Eu lembro que na minha infância se falava de mulheres com 11 filhos, 12 filhos, né? E isso era normal. Então, criada neste contexto de muitos filhos, também eu convivi com uma mãe que era batalhadora, sim, mas uma mãe que já vinha de uma geração onde havia inversão de papéis. Minha mãe, quando se casou, ela tomou um lugar que não é devido a uma mulher. Ela foi uma mãe dominadora, uma esposa que mesmo amando a Deus, Pamela, é interessante porque a minha mãe sempre amou a Deus, buscava a Deus constantemente, mas por conta do que tinha recebido da sua casa paterna, então ela acabou reproduzindo na educação dos filhos aquilo que ela recebeu dos seus pais, tentando evitar o que ela vivia na casa, onde havia um autoritarismo paterno
Então ela manifesta agora na sua família essa inversão de papéis. Uau. Então eu lembro que uma frase muito, muito forte da minha mãe, onde ela dizia assim: mulher não deve ser mandada por homem. Nossa. Mulher tem que estudar e tem que se garantir. Não tem que depender de homem de forma alguma. Alguma coincidência com os discursos de hoje? Nenhuma. Nenhuma. Isso para mostrar que esse discurso, essa ideologia, né, que hoje a gente vê de forma tão forte sendo propagada, já vem de muito tempo atrás, né? Mas eu não sou tão velha assim, eu tenho 55 anos. Mas a minha mãe, ela já ouvia isso também, da minha avó. Mesmo a minha avó não podendo se impor diante do meu avô, ela preparou a minha mãe para ser uma mulher dominadora, por conta do sofrimento que ela passou. Então, eu fui criada para ser uma mulher independente. Eu fui preparada para ser uma mulher que se garantisse. Mas também fui preparada para ser mãe. Ela sempre dizia: mulher deve ser esposa, mãe, mas não deve depender de marido. Uau! Parece, né? Parece algo muito, muito contraditório isso. Né? Eu vou me casar, ser mãe, mas eu não devo me submeter ao marido. Então, a minha criação se deu desta forma. E eu me deparo, então, com o Evangelho. Então, eu vejo aquilo que eu fui preparada para ser e aquilo que Deus estabeleceu, quer que eu fosse. Mas daí, neste processo, eu precisei uma restauração de identidade. Nesse processo, eu precisei que Deus trabalhasse dentro de mim esse sistema de crença que havia sido formado dentro de mim. Porque com tudo isso, havia uma admiração muito grande pela mulher forte que a minha mãe sempre foi. Uhum. E porque ela ainda está entre nós. Então, esta admiração fazia com que eu desejasse ser mãe. Eu quero ser mãe. Mas havia distorções dentro de mim. Então, eu entro num casamento entendendo qual era a vontade de Deus para mim, mas com uma bagagem trazida da casa paterna. E ali Deus, então, começa um trabalho na minha identidade. Que incrível, é muito bom você expor isso, porque realmente, desde aquela época para hoje, para a atualidade, é o que muito choca, né? Não porque meu pai, minha mãe, não porque tem que honrar pai e mãe, e nem sempre você tem clareza sobre o que é honrar pai e mãe, né? Porque nós queremos que Deus, quando a gente vem, eu acho incrível o Evangelho, porque o Evangelho é a única religião que não aceita a falta de mudança de caráter. Exatamente. Até porque o Evangelho, ele vem para nos mostrar e nos ensinar o relacionamento. Exato. E não a religião, né? O Evangelho vem com uma proposta de restaurar os nossos relacionamentos conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Então, quando nós acessamos a palavra de Deus, nós não estamos acessando simplesmente um regramento de fé e de conduta. Nós estamos acessando um manual de relacionamento. E uma vez que você se relaciona com Deus Pai, você também vai se relacionar com Deus Filho e Deus Espírito Santo, e nesta trindade que constitui uma família, você vai aprender os diversos papéis. O papel do pai, o papel da mãe, na pessoa do Espírito Santo, e o papel do filho, na pessoa de Jesus. Então, ali, neste contexto de evangelho, você não precisa ficar com a desculpa: mas meu pai foi assim, mas minha mãe foi assim, mas meus irmãos agiam desta forma comigo. Não. Jesus vem com esta proposta: ei, eu venho para te ensinar a ter um relacionamento correto como filho, a você ser um pai de acordo com o coração do meu pai, e você ser uma mãe conduzindo seus filhos assim como o Espírito Santo conduz os filhos de Deus.
Perfeito, isso mesmo. Antes de chegar no casamento, pastor, ali na sua adolescência, como foi esse seu período de amadurecimento até encontrar o seu sacerdote? Foi um pouco conturbado, né? Eu tive, e aí isso está no meu livro, eu tive experiências muito difíceis na infância, mesmo crescendo com mãe e pai e família, neste contexto de núcleo familiar. Eu tive rejeição aos 7 anos, passei por uma situação familiar que me deixou marcada com rejeição. Aos 9 anos, eu sofri um abuso sexual por uma pessoa muito próxima da família, amigo do meu pai. Isso foi marcando negativamente, né, a minha identidade. Então, na adolescência, mesmo conhecendo Jesus, conhecendo o Evangelho, havia uma necessidade de autoaceitação, havia uma necessidade de aprovação. E com tudo isso, eu me relacionava com Deus, mas de uma forma muito religiosa. Com o passar do tempo, eu percebi que eu tinha acessado Jesus, mas eu não tinha acessado a paternidade de Deus. E por não acessar a paternidade de Deus, essas marcas da minha infância estavam me afastando do propósito de Deus. Porque você só vive o propósito se você tem a sua identidade firmada. E você só tem uma identidade firmada se você encontra a paternidade de Deus. Porque a paternidade de Deus vai curar todo nível de orfandade que você possa viver. A orfandade espiritual é que é a grande causa da distorção da nossa identidade. Então, quando Jesus nos dá a oportunidade de conhecer o Pai e nós andamos na direção do Pai, começa este processo. E na adolescência, eu não conhecia Deus como Pai. Eu conhecia um Deus muito rígido. Apesar de que meu pai não era rígido, mas eu tinha a minha mãe que era muito rígida. Então eu olhava para Deus e eu não tinha um relacionamento paterno com Ele. Eu obedecia não por amor e temor, eu obedecia por medo das consequências. E eu comecei a perceber que a minha obediência às autoridades, e todas as autoridades constituídas, desde as autoridades paternas biológicas até a autoridade espiritual, as autoridades dentro de um contexto profissional, se dava pelo medo da consequência. Uau. E não pelo reconhecimento de que se eu obedecesse aquelas autoridades eu seria abençoado. Eu não obedecia a minha mãe com o entendimento de que se honrasse pai e mãe, eu viveria longos anos na terra, eu prosperaria. Não, eu obedecia com medo da consequência. E dentro desta plataforma, então, de medo, eu cresci dentro de uma igreja. Uau! Né? Até 28 anos de idade, eu digo para você que eu não conhecia a paternidade de Deus. E eu confessei Jesus com 8 anos de idade. Nossa! Então pensa, você caminha 20 anos, lendo a Bíblia, orando, exercendo várias funções, inclusive dentro de um contexto eclesiástico, não conhecendo Deus. O que você vai manifestar para as pessoas? Você não vai revelar o amor do Pai. Você vai revelar o juízo, o julgamento, a justiça de Deus. Então, eu era uma pessoa muito, muito dura, né? Muito dura, no sentido de aceitar as pessoas que estavam ao meu redor. E lembro que neste contexto eu não ganhava pessoas para Cristo. Porque enquanto você não conhece a paternidade do Pai, você só leva o juízo, não leva o amor. Por mais que você fale de amor, mas o Evangelho é muito mais do que palavras. Né? O Evangelho é uma manifestação de Deus, é vida na vida. Então, se você não tem amor, como você vai revelar amor na vida das outras pessoas? Então, eu cresci desta forma.
Mas, aos 28 anos de idade, eu digo que Deus olhou para mim de uma forma diferente, ou eu olhei para Ele de uma forma diferente, e aí começa um processo muito lindo de cura, onde Deus me leva a compreender realmente todas as distorções da minha identidade. E aí Ele começa a me chamar: filha, vem aqui que eu quero curar você. Eu quero te tratar como filha e eu quero que você me conheça como pai. Então começa ali toda uma transformação da minha identidade. Já estava casada. Já estava casada? Já. Uau, eu gosto muito, a gente vai entrar no seu relacionamento. Então, eu gosto muito de você ter aberto isso, porque eu sempre falo que as pessoas que estão fora da igreja muitas vezes são machucadas por nós, que estamos lá pregando um Deus que a gente não está vivendo. Exatamente. Até a gente ter um senso daquilo que realmente nós estamos fazendo, que é mais, como eu disse para você no começo, lá no céu não vão precisar dos meus dons, e sim o que vai me levar a agraciar, a ter graça aos olhos, né, do Pai, como Noé teve, é a minha obediência. Porque ele vai tratar o nosso caráter, o nosso ser, o nosso posicionamento. Então, muitas vezes você pode estar próximo de Deus, mas você não tem acesso, o que é diferente. Então, quando Deus ele nos é apresentado, sim, os irmãos eles são um direcionamento para nós através do ID. Isso aqui é um exemplo, a gente pode dar um direcionamento, mas quando você, porque Deus ele é bondoso, ele é sutil, ele não invade. Ele é perfeito. Só que quando você se permite que ele se revele para você, é um Deus irresistível, né? Exatamente. E você tocou num assunto aqui que eu quero aproveitar e me aprofundar um pouquinho. Quando pessoas nos ferem, pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, é comum nós transferirmos essa dor para o Pai. Uhum. É comum nós transferir essa dor para Deus, né? E muitas vezes nós nos afastamos da comunhão do corpo de Cristo por conta dessas feridas. Mas eu quero aqui em nome da igreja do Senhor, Pamela. Não Perfeito. importa se você está fora da igreja neste tempo. Não importa qual seja a igreja que você fez parte. Não importa qual seja a pessoa que tenha ferido você. Se você foi ferido pela igreja, eu quero aqui em nome da igreja, corpo de Cristo na face da terra, te pedir perdão. E dizer que você é um filho amado de Deus. Se nós como igreja não te reconhecemos como filho, se nós como igreja não identificamos a preciosidade que você é e a riqueza de Deus que há dentro de você, nos perdoe. Mas volta para a casa do Pai. O Pai não tem nada a ver com isso. O filho mais velho pode ter te ferido, o filho mais novo pode ter te ferido, mas o Pai está de braços abertos, esperando que você volte. Então, nos perdoe em nome de Jesus. Encontre uma família, volte para os braços do Pai e viva o propósito que o Pai criou você para viver. Perfeito, pastor. Até porque aqueles que machucaram como pessoas nesta caminhada são seres humanos, são falhos e muitas vezes estão vivendo o que nós estamos expondo aqui. Uma falsa identidade dentro de Cristo, porque não teve o acesso para poder viver dentro daquilo que foi chamado para viver, né? Exatamente. Todos nós estamos vivendo esse processo, né, Pamela? Todos os dias. Porque a salvação é um ato. É um ato. Mas a santificação é um processo. Uma vez que eu reconheço, creio com o meu coração, confesso com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor, é Filho de Deus, então ali acontece o processo da minha salvação. Mas a santificação que me leva para uma regeneração, esse é um processo que todos nós estamos vivendo. Somos filhos imperfeitos de um Pai perfeito. Por que precisamos da paternidade bem resolvida, da paternidade de Deus na nossa vida? Porque é na perfeição do Pai que nós suportamos as imperfeições dos filhos. Perfeito. É na perfeição dos pais. Enquanto eu não me identifico com a perfeição do Pai, eu não vou justificar o erro dos meus irmãos.
Eu não vou ter condição de entender as debilidades dos meus irmãos. Mas quando eu me identifico com o Pai, é como você falou, é irresistível. Por amor ao Pai, eu justifico o pecado dos meus irmãos, porque eu quero estar em comunhão com aquilo que é importante para o meu Pai. E meus irmãos são importantes para o meu Pai. Então, por ser importante, eu vou estar ali. Nossa, e quando a gente começa a entrar nesse contexto, porque a gente, né, tira aquele tempinho, ministra na vida de uma pessoa, manda um videozinho e sabe como eu me sinto nesse momento? Tô cuidando das coisas do meu Pai. Exato. Igual Jesus. Eu amo essa É Jesus no templo. Eu tô cuidando das coisas do meu Pai. Minhas coisas no mundo aqui, espera. Eu tô cuidando das coisas do meu Pai. É muito bom, né? É desse jeito. Pastora, conta pra nós agora, quando você foi acessar a sua identidade dentro de um relacionamento, seu lado mulher, que eu acredito que sofreu rupturas também, né? O seu posicionamento para ser mãe, para ser mulher dentro deste relacionamento, casamento, você já estava debaixo de uma autoridade ministerial ou somente dentro da igreja? Não, quando me casei, eu me casei dentro de um contexto de afastamento do corpo, né? Uau. Eu estava 2 anos afastada da igreja e porque me machuquei, exatamente dentro deste contexto que nós estávamos conversando. Me machuquei e me afastei. Aí me caso, só que quando me caso, eu já estava congregando então na Igreja Ceifa. Fazia 2 meses que a Igreja Ceifa tinha inaugurado em Foz do Iguaçu. Uau. Eu já estava congregando nessa igreja, eu e meu marido. E nós nos casamos então, e a partir dali nós geramos a nossa família e crescemos ministerialmente na Ceifa. Então nós temos 30 anos de casado e 30 anos de Ceifa. Uau! Começamos ali, o ministério juntos, aí, porque na igreja onde eu congregava anteriormente, só eu era envolvida no ministério. Já estava ali na fase de juventude, trabalhando e deixando os meus dons e habilidades ali à disposição do Espírito Santo. Mas aí, dentro de um contexto de casamento, nós começamos a caminhar juntos dentro da Ceifa. Agora, lembrando, né, da recepção, primeiramente quero agradecer aqui, já na presença da pastora, agradecer todo o atendimento, recepção, amor com o qual foi conduzido dentro da Ceifa e do evento que foi proporcionado, né, na Escola Profética. E, inclusive, a pastora desbloqueou um dom meu aí da dança profética, porque eu, como personal, eu sempre participei das danças, mas quando eu fiz a minha conversão, as músicas já não condiziam com o contexto qual eu queria dançar. Uhum. Só que isso queimava no meu peito. Aí um dia no banheiro dentro de casa, tô abrindo isso aqui, gente, agora, viu? Eu no banheiro dentro de casa, comecei a dançar. E o Espírito Santo começou a queimar dentro de mim. Eu falei, é isso. Eu só tava dançando dentro do contexto errado. E aí na escola profética, eu senti uma vontade de dançar, mas uma vontade de dançar. E eu fui pro cantinho, meia quietinha lá, e a minha mão ia, de repente a pastora veio e colocou um... Como que se chama mesmo aquele... Uma flyer. Um flyer. E aí eu comecei a dançar lá, o Espírito Santo começou a tomar conta de mim, então eu falei, meu Deus, dom desbloqueado. A gente brinca assim, né? Desbloqueado, mais um dom. Isso aí. E é incrível a gente se permitir, né? E os ambientes, né? Como a gente sempre fala, as ambiências preparadas. Eles são incríveis. E ali, com certeza, todos os dias, o louvor que foi tocado ali, a preparação da ambiência, os ministérios, tudo com maior excelência. Até agradecer, porque foi uma virada de chave absurda na minha vida, essa escola, para viver também o meu chamado, né, como profetisa. E então, pastora, dentro disso, como foi servir como mulher, porque ali aí é uma gestão grande, né? Agora como pastora, como mãe, como mulher. Sabe, Pamela, quando eu percebi que eu não queria reproduzir no meu casamento o que eu vi no casamento da minha mãe, ali eu já estava numa fase de maturidade, eu já começava a perceber o cansaço que a minha mãe tinha por ter invertido os papéis.
já havia ouvido declarações da minha mãe, que ela não suportava mais o casamento, Uau. porque ela sempre foi cabeça. Então eu já havia decidido, lá com meus 18, 19 anos, que eu não queria reproduzir, porque eu vivia na casa da minha mãe. Então eu fiz uma lista, eu coloquei diante de Deus o marido que eu queria. E eu não coloquei só as características físicas, né? Todas as características físicas vieram de acordo com o que eu pedi. Mas eu coloquei uma coisa: eu quero um homem que me domine. Uau! Eu coloquei isso porque eu sabia o que tinha sido preparado. Eu sabia, eu me conhecia. E eu queria realmente viver uma família sacerdotal. Eu não queria simplesmente ter uma família. Então eu orei e falei: Deus, que o Senhor me dê um homem que me ame de verdade, que fale não quando precisa falar não e que fale sim quando precisa falar sim. Eu fiz a oração, né? Só não pedi que isso não fosse doloroso. Porque foi doloroso. Foi doloroso. Foi um processo doloroso. Porque aí Deus, ele respondeu a minha oração. Ele me deu um homem que me ama, e eu não tenho dúvida do amor do meu esposo, mas um homem firme. Uau. Um homem que realmente se posicionou e ocupou o seu lugar. Nos primeiros anos foi difícil. Nos primeiros anos eu chorei. Nos primeiros anos eu até pensei que não valeria a pena, né? E quando falo primeiros anos, foram ali nos 4, 5 anos de casamento. Porque para você realmente ser moldada segundo o caráter que Deus tem para você como mulher, não é da noite para o dia. Não. Não é simplesmente... Algumas mulheres chegam para mim e falam: pastora Genoveva, você pode orar para eu me tornar uma mulher submissa? Não. Porque não é com uma imposição de mãos que você vai se tornar uma mulher submissa. Perfeito, é igual tá precisando de cura e tá orando, sei lá, por fome. Exatamente. Uma determinada feita, eu estava numa conferência e eu acessei um profeta que admiro demais, e ele ministrou a adoração de uma forma tão profunda, e eu cheguei até ele e falei: apóstolo Davi Alves, o senhor poderia, por favor, impor as mãos sobre mim e me passar essa unção de adoração? Ele disse: eu vou orar para que você tenha fome e sede de Deus, mas essa unção de adoração você não vai receber por imposição de mãos. Nossa. Essa unção de adoração você vai receber na intimidade, adorando o Pai, adorando o Senhor. Buscando. Então foi um processo, né? Foi um processo. Dentro disso, estavam ali as marcas do abuso sexual. E nas marcas do abuso sexual, eu percebo, com 4 anos de casamento, que o prazer do casamento tinha se apagado. Ali já não havia desejo sexual. Isso tudo eu conto no meu livro. E então, internamente, eu estava vivendo uma grande crise. Externamente, eu estava procurando edificar a minha família dentro dos princípios da palavra de Deus, daquilo que eu sonhei. Não era uma coisa assim, Deus falou que tem que ser assim. Não, eu desejei isso. Eu desejei. E eu estava trabalhando, mas internamente eu estava vivendo uma crise muito forte. Eu estava percebendo que o meu casamento era um casamento de fachada, que o meu relacionamento não estava me levando realmente à felicidade que eu sempre esperava. E foi então neste processo que vem o primeiro filho. Com o nascimento do primeiro filho, eu percebo que eu usava máscaras. Uau. E aí me deparo com o filho e digo: bom, eu uso máscaras com o meu marido, eu uso máscaras com a igreja, eu uso máscaras com as pessoas que estão ao meu redor. E o que eu vou fazer com o meu filho agora? Eu amava meu filho, mas como eu ser uma mãe de verdade? Então foi neste contexto que Deus
Me toma em um momento onde eu me dispus a servir um grupo de jovens. Nossa. Tinha um acampamento de jovens e eu me dispus a ministrar sobre cura interior. Eu nunca tinha ouvido este termo antes, mas aí a autoridade espiritual que estava sobre mim, já neste contexto, eu já estava servindo na igreja, ele chega e diz: Genoveva, eu quero que você ministre sobre cura interior. O que é isso? E ele passa o material para mim. E quando ele passa o material, eu começo a estudar o material na minha sala. E enquanto eu assistia um vídeo gravado de Valnice Milhomes, ela ministrando cura interior, Deus revela totalmente a minha vida. Uau. E Deus mostra exatamente como estava a minha identidade. Deus mostra que ali eu não me sentia filha de Deus, porque eu não tinha acessado a paternidade de Deus. Deus mostra que eu estava com muitas dificuldades no meu casamento, inclusive na área sexual. Era por conta do abuso sexual. Deus me mostra que o meu nome não manifestava quem verdadeiramente Ele tinha me criado para ser. Porque tem uma curiosidade a respeito do meu nome, né? Que o meu nome significa aquela que enfeitiça com as suas tranças, Genoveva, e isso não revelava quem Deus me criou para ser. Meus pais não declararam uma palavra profética abençoadora sobre mim quando nasci, me dando este nome. Então Deus mostra tudo isso e eu digo: ok, Deus, o que eu faço com isso? Tem tantas pessoas aqui que eu preciso liberar, eu preciso perdoar, mas eu não consigo perdoar. Mas Deus me mostrava: olha, eu tenho uma maternidade saudável para você. Eu tenho um casamento curado para você. Eu tenho um ministério, tenho uma missão onde você vai pisar as nações da terra. Eu tenho um propósito para você viver. Agora você vai escolher. Ou você fica presa a essas janelas do passado, ou você confia em mim e deixa eu entrar aí. Uau! Deixa eu entrar. E aí começa então um processo onde Deus vai entrando no meu interior. E quando eu falo entrando no meu interior, dá a impressão de que Jesus não está no nosso coração, né? Ele está no nosso coração. A questão é nós darmos liberdade para Ele agir na nossa vida. Exatamente, pastor. Quando a gente permite, né? E aquilo para mim foi o maior desafio da minha vida. Foi confiar e entregar, porque apesar de tudo eu estava segura de quem eu era. Uhum. E a partir dali eu então perco o controle e eu entrego tudo e falo: Senhor, eu preciso viver todo o seu projeto, todo o seu propósito. Então, Pai, quem eu tenho que perdoar? E aí começa uma lista. Ai, mas sério? Sério? Não tenho vontade nenhuma de perdoar? Não tenho vontade. Porque quando se fala em perdão, a primeira coisa que vem na nossa mente é: eu tenho razão de estar assim. Então aí começa todo um processo de perdoar a minha mãe, perdoar o meu pai, perdoar as autoridades que não me defenderam no tempo que precisava defender, perdoar o abusador, perdoar a mim mesma. Com por certeza. Durante tanto tempo usar tantas máscaras, perdoar a hipocrisia que eu vivi durante tantos anos. Então eu passei por este tempo e neste tempo Deus me fez muitas promessas. E posso dizer para você que todas as promessas Deus cumpriu. Dentre elas é ser uma mãe que gera filhos, não que gera filhos para o mundo, mas que gera filhos para Deus. Eu precisava conhecer o Pai para que meus filhos chegassem até o Pai. Nossa, que lindo. Esse é o maior desafio de uma mulher. Com certeza.
Sabe, se nós não conhecermos o amor do Pai, nós podemos amar os nossos filhos com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Podemos dar as nossas vidas por eles. Mas nós não seremos as mães que os nossos filhos precisam ter. As mães que os nossos filhos precisam ter são mães que amam a Deus, que conhecem a Deus e que possam conduzi-los até o colo do Pai. Não mostrar uma religião, não mostrar um regramento de fé, não mostrar uma lista do pode e não pode, mas mostrar o Pai. E isso, eu digo para você de que todas as promessas que Deus fez para mim, eu digo que para mim isso é o mais precioso. Ministério, maravilhoso demais. O que Ele está me permitindo viver, inclusive escrevendo livros, né? Que já está para sair o 2º livro. Uau! Sabe, isso é maravilhoso. É como você falou, os dons que Deus nos dá. Nós colocarmos esses dons à disposição do Pai, nada mais justo, porque foi Ele quem nos deu. Com certeza. Mas nada mais precioso do que você perceber que você está gerando filhos para Deus. Que quando você partir para a eternidade, você vai deixar um legado. Um legado nos teus filhos. Filhos biológicos e filhos espirituais. Porque eu só passei a gerar filhos espirituais depois que conheci a Deus como Pai também. Isso é incrível, porque eu me lembro exatamente que foi isso que você me transmitiu naquele dia. Olha só como que Deus é oportuno, né? E Ele sabe do momento certo para preparar a gente e trazer tudo com clareza, porque foi essa mensagem que você me entregou dentro do contexto qual você ministrou na minha vida, e você me disse claramente, não saia do colo do Pai. Eu não tinha acessado a paternidade. Não saia do colo do Pai. Porque antes da gente conhecer o Pai das bênçãos e criar as bênçãos, Ele é Pai. E você falou claramente, ela falou tão forte que aquilo me rasgou. Eu falei, esse é o Evangelho. Ela falou, você não precisa fazer nada. Para de ficar perguntando para Deus o que Ele quer que você faça. E isso é incrível, porque daí a gente aprende que Ele é um Pai, que Ele está cuidando de nós. E aí nós vamos conseguir aprender a ter esse relacionamento para ter os outros relacionamentos, né? Como mulher, como mãe, como filha, sabendo se relacionar. E é onde entra a carga aqui da mulher sábia. Isso. Porque eu só vou conseguir conduzir tudo com sabedoria se eu me conecto com a fonte verdadeira. Isso. E aí a gente coloca com certeza e tem clareza de que nenhum homem não é sobre nos dominar, é sobre nos direcionar. Isso. Quando ele está debaixo de uma autoridade também. Mas a mulher, quando ela é sagrada, quando ela está nesse colo do Pai, ela entende o que é a primícia, o que está acima de todas as coisas, e que se a casa dela não está bem, se o marido dela não está bem, ela sabe ao Pai que ela vai recorrer. Até porque executar os diversos papéis que cabe a uma mulher moderna é necessário muita sabedoria. Com certeza. E por conta da falta de sabedoria, então cai-se no desequilíbrio de que se eu sou uma profissional, para que eu seja uma boa profissional, eu não posso ser mãe. Então eu risco a maternidade da minha vida. Eu queria totalmente, desculpa, pastora, mas o que eu gosto de trazer sempre muito claro, Deus é muito claro e sucinto. Eu vim para te dar, para deixar para vocês uma vida em abundância. Então todas as áreas têm que ter estão equilíbrio. Contempladas, todas as áreas estão contempladas. Então hoje muitas mulheres têm riscado dos seus sonhos a maternidade. Maternidade dá trabalho? Dá. Não é poesia. Não é poesia. Não é, Margarida. Nós sabemos que não é. Maternidade dá trabalho. Ser esposa dá trabalho? Sim. Então, é necessário realmente a sabedoria que vem do Pai. Mas é como você falou. Quando eu estou no colo do Pai, eu não preciso ficar correndo para saber qual é a vontade do Pai. Porque você ouve o coração do Pai. Quando você deita no colo de um pai biológico,
você encosta a sua cabeça no coração e você ouve a batida do coração dele. Espiritualmente falando, quando você está no colo do Pai, na intimidade do Pai, você ouve as batidas do coração dele. E nas batidas do coração dele, vem o compasso em que você deve colocar, o ritmo que você deve dar às áreas da sua vida. Perfeito. As perguntas serão muito mais fáceis de ser entendidas e ouvidas, né? As respostas que Deus vai nos dar. Então, quando nós estamos íntimos do Pai, Ele não vai deixar nenhuma área de fora. Não vai. Exatamente. A não ser que você decida, porque como você falou, Deus não vai adentrar na sua vida e vai dizer, você vai ser mãe, você vai ser esposa. Não, você vai decidir o nível de abundância que você quer viver. Agora, nós sabemos que uma mulher gerada por Deus com o poder para gerar filhos, e ela não gera porque ela não quer gerar, ela se torna incompleta. Totalmente. Há mulheres que Deus fechou a madre. Mulheres que não geram. Para estas mulheres, Deus vai dar um outro nível de contentamento, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E Ele dá uma autoridade dentro daquilo. Exatamente. Absurda. Absurda. Exatamente. Mas quando nós olhamos para nós e temos as decisões, né, os pactos que fazemos conosco mesmo por conta de distorções da nossa identidade, então eu digo, com certeza, não conhece a paternidade de Deus ainda. Porque se conhecer a paternidade, ali é a cura para todas as distorções, Pamela. Com certeza. Todas. E tudo o que está faltando para ser completo, completude, é o que está sobrando nele, que está faltando a gente acessar. Exatamente. Então, uma das coisas lindas assim que eu queria trazer aqui também, você falou a respeito de como, né, eu acessei. Eu estou acessando. Eu tenho 30 anos de casado. Uau. Mas eu ainda estou sendo curada. Eu ainda estou sendo transformada. Dia a dia. Eu hoje já estou na fase da sogra. É porque a gente, como a gente fala, você vai subindo de nível e para cada nível tem uma cura nova para você que você está internalizando e se conhecendo. Eu percebi, por exemplo, que eu errei muito com o meu primeiro filho. Eu tenho 3 filhos homens. E hoje, quando eu avalio a forma que criei, a forma que eduquei, que orientei, até que disciplinei, eu cometi muitos erros. No segundo já foi menos. No terceiro um pouco menos. Mas também não fui uma mãe perfeita. Porque Deus não busca mães perfeitas. Deus busca mães que amem e que sirvam os seus filhos. Com certeza. A perfeição você não vai encontrar. Até para que nós mães não sejamos tão machucadas com o peso do perfeccionismo. Não existe isso. A gente acaba se frustrando, criando uma ideologia com o nosso bastidor, olhando o palco da vida de outra pessoa. Exatamente. Mas aí eu criei os 3 filhos, e aí eu entro na fase agora de receber minhas 3 filhas. As noras. As noras. E eu estou nessa fase. Meu primeiro filho se casou, já vai completar 4 anos agora. E eu estou aprendendo a ser mãe outra vez. Uau. Porque ser nora, ser sogra, é ser mãe. Com certeza. Então eu estou aprendendo com a primeira, estou aprendendo com a segunda, estou me preparando para a terceira, né? Então
a nossa vida em Deus é um processo de aprendizado. É um processo onde você vai experimentando também e vivendo novas experiências todos os dias, mas aprendendo com a experiência dos outros. E como eu aprendi com a experiência dos outros, como eu precisei me assentar com mães e me assentar com esposas que me ensinaram, né, num discipulado pessoal mesmo, onde eu levava os meus problemas. Às vezes a gente tenta reinventar a roda, a gente tenta encontrar soluções mágicas. Não, tem tantas pessoas que já viveram o que nós ainda estamos para viver. E que você só precisa parar ali, tomar um café. Isso. E por que a importância da comunhão do corpo de Cristo? Por conta disso. Porque onde nós vamos aprender a ser mãe segundo o coração de Deus? Fora do corpo? Jamais. Onde aprenderemos a ser esposas segundo o coração de Deus? Fora do corpo? Não. Então nós precisamos da comunhão com o corpo. Nós precisamos entender que o corpo cura o corpo. O corpo ensina o corpo transforma o corpo. A palavra de Deus não traz dessa forma. A palavra de Deus diz que o ferro afia o ferro. Exatamente. Mas é disso que está falando. Eu preciso ser afiada. E o que Deus vai usar? Deus vai usar pessoas. Exato. Deus sempre vai usar pessoas para trabalhar em nós aquilo que Ele quer trabalhar. Que é a ferramenta dele, né? Nós somos a ferramenta dele, ele tem que nos utilizar para poder trabalhar. Exatamente. Que linda, pastora. Que momento único, assim, de extrema qualidade. Que bom. Estou extremamente Eu honrada com também. tudo que você propôs aqui. Fez total sentido para mim. Gravando, eu sempre digo para as pessoas que eu convido, não é porque a Pamela tem um achismo de que Deus toca no meu coração e Ele sabe. E não só para as pessoas, mas sobre a minha vida também ser ministrada. Então, eu quero que você deixe aqui como as pessoas podem acessar, né, o seu livro, deixe o seu @ e a sua mensagem aqui para as mulheres, que assim como você tem esse propósito lindo com esse livro, outras mulheres também terão seus propósitos revelados e acessados no colo do Pai. Ok. Bom, com relação ao livro, nós estamos ainda, a venda do livro ainda não está sendo distribuída nas plataformas. Então, para você adquirir o livro, você pode pedir diretamente para mim, você que não é de Foz do Iguaçu, você pode pedir diretamente para mim. O meu Instagram é _Genoveva Araújo. Você pode entrar lá e você pode se comunicar comigo e eu envio. Aqui em Foz do Iguaçu, na Secretaria da Igreja Ceifa, ali na Santos Dumont, 1195. E a mensagem que eu quero deixar para você, mulher, em especial para você, mulher, é que você foi criada pelo sonho de Deus, da mente criativa de Deus e do coração amoroso do Pai. Portanto, você é um ser criativo e em você habita o amor do Pai. A palavra de Deus diz que Deus é amor. E se Deus é amor e Ele habita em você, então você é a habitação do próprio amor. Você não tem amor, mulher. Você é amor. E você, na sua casa, representa o Espírito Santo. O Espírito Santo consola, o Espírito Santo encoraja, o Espírito Santo, ele conduz, o Espírito Santo, ele orienta, o Espírito Santo ensina. Este é o papel da mulher na família. Não tome o lugar que não é seu, mas deixe que o Espírito Santo conduza você a exercer o seu verdadeiro papel. Não deseje ter mais sucesso fora de casa do que dentro de casa. Não há problema nenhum você ter sucesso fora da sua casa. Muito pelo contrário, você glorifica Deus quando te aplaudem na sociedade, porque você representa o reino de Deus.
Então, quando você é aplaudida, é o seu Deus que está sendo honrado. Mas que os seus maiores aplausos e elogios sejam dados dentro da sua casa, quando você fechar a porta da sua casa e seus filhos correrem para você e seu marido lá estiver e disser: dentre todas as mulheres, você é a mais especial. Que Deus possa te conduzir a criar e a gerar famílias para Deus e deixar um legado nesta geração. Foi para isso que você foi chamado, foi para isso que você foi criado. E este é o maior propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, pastora, que lindo, eu amei. Foi uma honra recebê-la, espero ter outros tempos e momentos de mesa de qualidade assim com a senhora. Muito obrigada. Eu também espero, gente. Espero voltar aqui. Amém, pessoal. Esse foi mais um tempo de extrema qualidade cast. Até a próxima. Um grande beijo.